寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo agora, a teoria de hoje é: e se Trotsky fosse presidente do México, né? Mas eu alterei o nome dessa teoria para: e se Trotsky fizesse do México um novo estado soviético, para dar mais sentido, tá? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito, né? Valendo a pena ressaltar, inscrito que me pediu essa teoria, não estranho o fato de eu ter mudado o nome. E eu também sempre pego os três fatos, sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Né? E eu inverti as ordens aqui, né? Mas as teorias, para quem não conhece o quadro de teorias, né? O quadro funciona de um modo, né? E de um modo onde nós alteramos a história de uma maneira plausível, não de uma maneira assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu altero de uma maneira plausível para que nossa teoria dê certo, beleza? E como eu já expliquei, né, eu pego os fatos mais importantes, mas enfim, valendo a pena dar o contexto, por que o Trotsky ia ser presidente do México? Bem, eu acredito que muita gente já saiba, né, mas para quem ainda não sabe, durante os expurgos do Stalin, Trotsky, em 1937, ele foi para o México, mas já em 1940 o Stalin apagou ele ali no México mesmo, né? E bem, como é que seria se o Trotsky tivesse conseguido ali, de certa forma, controlar o México? E é isso que nós vamos ver na teoria de hoje. Então, vamos supor que em vez do Stalin ter começado os expurgos em 37, ou então que o próprio Trotsky tenha saído da União Soviética só em 1937, vamos supor que o Trotsky tenha saído da União Soviética em 1933. Pois é, meus consagrados. E a partir desse momento, beleza, ele chega lá no México, ele vai ser bem recebido ali por algum partido comunista mexicano, ou então por alguma guerrilha, algum grupo mais intelectual, creio que seja esse, né, o modus operandi dele. Então, ok, né, a partir desse momento ele chega lá e ele começa já a planejar um México soviético, né, para fazer uma oposição à União Soviética de Stalin. Então, com isso, ele chega nos intelectuais, chega ali na área mais rica ali da esquerda mexicana e começa a ver os grupos ali de guerrilha, e vai conversando com um com o outro para se unirem em nome de uma causa maior. Vai conversando ali com os fazendeiros, com os camponeses, fazendeiros, com o pessoal ali das fábricas, e com isso ele já consegue montar meio que de certa forma ali um exército, né? Ele consegue unificar ali as guerrilhas mexicanas. Então, né, a partir de 1934 ele já começa a causar ali diversos incidentes. E com isso, né, os incidentes vão aumentando, até que em 1935 acontece aí basicamente uma guerra civil mexicana liderada ali por Trotsky, né, o lado de esquerda, o lado comunista socialista por Trotsky, e o outro lado ali pelo governo mexicano, apoiado ali pelos Estados Unidos. De início, Trotsky ia estar sozinho, afinal a Stalin não iria apoiar ele, a China estava em guerra civil, né, e também não só em guerra civil, mas já estava começando a sair no soco ali com os japoneses. Diversos países ainda não tinham o comunismo estabelecido, fora a União Soviética, e a Espanha já estava começando a entrar em guerra civil. Em guerra civil também. Então, eu acredito que, ok, né, de 1934 até 1937 aí a guerra vai rolando, só que vamos supor, né, que
querendo ou não, o Trotsky acaba ganhando porque ele começa a ter mais apoio popular, né? E ele começa a falar que os Estados Unidos estão fomentando isso, fomentando aquilo, que o governo mexicano vai ser entregue aos americanos. E vamos supor que já no meio de 1937, ou então mais aí para setembro ou outubro, ele consiga estabelecer ali a República Soviética do México. Lógico que, basicamente, ele em si não vai ser presidente, né? O ditador, afinal, ele não é mexicano, então, mas ele que basicamente vai controlar de um modo indireto ali o México. Então, né, a partir de 1938, os Estados Unidos já começam a ficar de olho e começa talvez até mesmo a aplicar diversos bloqueios econômicos, diversas sanções econômicas no México, né? E sem contar que também ele pode colocar diversos tanques ali na fronteira. Creio que muros seriam levantados com mais velocidades e muros mais resistentes. E sem contar que pode até mesmo diversos aviões começar a fazer algumas patrulhas por ali, né? Mas Trotsky, pelo que me falam, pelo que me contam, ele era mais expansionista que Stalin. Então eu creio que lógico que ele não ia atacar os Estados Unidos, nenhum governo ali, né, recém-feito, um país acabado de sair de uma guerra civil. Então eu acredito que a partir já mais ou menos um ano depois aí de estabelecido a República do México Soviético, eu acredito que sim, a partir desse momento ele vai começar a avançar nos países menores aí, como Honduras, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Belize, se eu não estou enganado, Belize ou Benin, acho que é Belize, perdoe aí o erro aí dos países. Mas enfim, né, Nicarágua, e a partir desse momento, né, não tem muito o que os Estados Unidos fazer, né, afinal, ele, lógico que ele ia aplicar sanções econômicas, ele ia sustentar os outros grupos ali dos outros países para se opor ali ao México soviético, mas ao mesmo tempo, né, a presença dos Estados Unidos no Panamá, eu acredito que faria, né, o México soviético ali parar por ali, e não só isso, mas também como a Colômbia e a Venezuela naquele tempo eram anticomunistas, então pode ser que até mesmo esses dois países aí comecem a fazer uma espécie também de cortina de ferro, deixando basicamente só o México e a América Central ali como países comunistas. Então beleza, né? A partir desse momento o México soviético não vai atacar a União Soviética Latina, ó, um bom nome, hein? A União Soviética Latina não vai atacar os Estados Unidos, né? Afinal, vai ter uma série de incidentes, uma série de guerrilhas e milícias católicas, não só católicas, mas religiosas, vão começar a pipocar e vão ser sustentadas ali pelos americanos e também, né, pelos colombianos, venezuelanos, talvez até mesmo pelos espanhóis, né, justamente pelo fato, né, de serem católicos. Eu acredito que os americanos poderiam sustentar algum outro tipo de guerrilha, né, talvez até mesmo os vendedores de produtos ilícitos ali, né, para dar mais problema interno ali, né, na própria população da União Soviética Latina. Então, mano, eu gostei desse nome, eu vou patentear esse nome. Então eu acredito que beleza, né? Em 1939 nós não vamos alterar, né? Nós não vamos alterar. Porém, o início da Segunda Guerra Mundial a gente vai ficar aí mais ou menos, seguir até 1941, que, né, eu não acredito que talvez a União Soviética Latina vá se interferir diretamente. Eu acredito que talvez, né, eles não vão ligar tanto para os ataques que a Alemanha, que a Itália, que o eixo de modo geral estava fazendo na União Soviética da Europa, né, justamente pelo fato, né, de que Trotsky e Stalin tinham uma rincha. Então, provavelmente, né, o Trotsky iria só observar ali o Stalin para ver se ele caísse ou não. Se ele caísse, ele voltava ali para a União Soviética. Opa, cheguei aqui, estou aqui, sou eu que mando nisso daqui. Mas caso ele não caísse, ele iria continuar ali pelo México mesmo, né? Então, talvez eu acredito que nesse sentido, a União Soviética Latina poderia acabar declarando guerra assim ao eixo, mas não intervindo ali na Europa, e sim intervindo ali no Pacífico, né? Japão, Filipinas, Indonésia. Então, querendo ou não, né, de certa forma,
os Estados Unidos vai ter mais um aliado ali contra os japoneses do que contra a Europa. Então os Estados Unidos não iriam se preocupar em mandar tantas tropas ali para a Europa, né, justamente pelo fato, né, de que eles teriam que se concentrar muito mais na questão da própria União Soviética Latina, né, na própria fronteira. Já a Colômbia e a Venezuela teriam que segurar ali a União Soviética Latina ali no Panamá, né, fazer uma espécie já de cortina de ferro antes desse termo ser inventado pelo Churchill. Então, eu acho que países como o Brasil, Argentina, Uruguai, talvez até mesmo o Paraguai, o Suriname, se não me engano, acho que era a colônia ali da Inglaterra, as Guianas, provavelmente esses países iam ser convencidos pelos Estados Unidos aí sair no soco na Europa no lugar dos americanos, né? Então, ok, né? Guerra vai, guerra vem. Não vamos alterar o final aí da Segunda Guerra Mundial, mas a diferença é que, né, vai ser na Guerra Fria. Né, já começando ali na Guerra Fria, eu acredito que provavelmente, né, já vamos aí na criação da OTAN. Eu acredito que a OTAN seria criada um pouco mais rápido ali para conter as duas Uniões Soviéticas, e com isso talvez até mesmo, né, o Japão, que querendo ou não, acho que nessa circunstância eles não seriam proibidos aí de ter um exército, justamente pelo fato, né, de que eles vão precisar dos japoneses para caso aconteça um eventual ataque aí da União Soviética Latina. Então, muito provavelmente, talvez os soldados em si, o exército japonês, né, seja proibido, mas a marinha japonesa possa ser que ela seja recrutada ou até mesmo talvez comprada ali pelos americanos, para ficar ali nas águas ali do estado ali da Califórnia, vigiando ali as águas do México. Então, né, o Golfo ali do México também seria um local extremamente vigiado. E eu acredito que, apesar das diferenças, né, eu acredito que a União Soviética Latina de Trotsky poderia sim acabar sustentando, né, alguns grupos ali de guerrilhas na Ásia, a fim também de expandir a sua influência. Já a questão, né, interna, eu acredito que sim, teria muito pipoco também, né, pois os Estados Unidos estaria sustentando diversos grupos religiosos ou então até mesmo vendedores de produtos ilícitos, né, para fazer um contraponto ali e causar diversos incidentes e prejuízos ali para o governo da União Soviética Latina. Lógico que eventualmente, né, a violência ia aumentar gradualmente, então, né, e não acho que seria uma espécie de guerra civil, mas provavelmente alguns incidentes pesados ali e diversos movimentos ali de independência talvez já poderiam começar a pipocar. Principalmente se a Colômbia e a Venezuela ali estivessem sustentando esses mesmos grupos, né? Já a independência... Calma aí. Opa, me adiantei um pouco aqui. Já a questão de Cuba, né? Não vamos alterar Cuba, com exceção de que dessa vez o Fidel ele não iria procurar apoio do Stalin, pois eu acho que o Trotsky, né, já faria com que o Fidel fosse para o seu lado. E isso facilitaria, isso provavelmente, né, como eu posso dizer, meio que impediria um certo evento. E qual seria esse evento? Seria o evento da crise dos mísseis de Cuba. Justamente pelo fato, né, de que a União Soviética de Trotsky não iria permitir que a União Soviética de Stalin levasse bombas nucleares para Cuba, uma vez que eles não saberiam se era para acertar os Estados Unidos ou se era para acertar a União Soviética ou se era para acertar o Trotsky. Então, eventualmente, os Estados Unidos e a União Soviética Latina poderiam acabar meio que, como eu posso dizer, fazendo algumas alianças às vezes, tá? E justamente por esse fato, né, de que às vezes inimigo, às vezes amigo, isso iria significar que talvez a Guerra Fria teriam quatro polos. A China, os Estados Unidos, a União Soviética da Europa e a União Soviética da América Latina, né? Ao mesmo tempo em que, né, eu acredito que nos anos 60 Trotsky já estivesse falecido,
Mas eu acredito que, por mais que algumas políticas pudessem não ser mais tão usadas como mão de ferro dentro da União Soviética Latina, eu acho que eles fariam de tudo ali para exportar a revolução, como por exemplo para a Bolívia, né, e para o Brasil, para a Colômbia, Venezuela. Então seria muito mais provável de termos mais conflitos pesados aqui na América do Sul, né, do que nós tivemos aí em períodos militares, que por sua vez, né, os Estados Unidos e a OTAN de um modo geral iam botar muito dinheiro nos militares nacionalistas ali para combater os comunistas, iriam emprestar tudo que fosse necessário e lógico que até, por que não, colocar bases americanas ou europeias em pontos estratégicos ali onde possam ter ataques revolucionários. Eu acredito também, né, que já indo aí para os anos 80, eu acredito que muitos países aí da América Latina, da União Soviética Latina, poderiam já ir proclamando suas independências e formando ali os seus próprios, né, governos militares. Lógico que iria ser um banho ali de sangue, mas vamos supor que esses países aos poucos aí vão conseguindo aí sua liberdade. Eles voltariam a ser democráticos, voltariam a ser paz e amor? Não. Muito provavelmente governos militares iriam assumir esses países, iriam segurar com mão de ferro e caçar insurgentes, caçar guerrilheiros. Iria ter, lógico, uma continuação da violência, só que dessa vez do outro lado. E lógico que os Estados Unidos iria sustentar, e com isso a cortina de ferro americana poderia acabar pressionando mais a União Soviética Latina, né? Que nesse ponto eu acredito que talvez aí seria apenas só o México mesmo. E eu acredito que talvez em 1985 eu acho que essa União Soviética Latina já iria cair, pois seria a que menos teria ajuda, pois a China não iria ajudar, a Iugoslávia não iria ajudar, a União Soviética da Europa não iria ajudar, os Estados Unidos e a OTAN não iriam ajudar. Então, né, muito provavelmente eles iriam cair muito mais cedo. Lógico que o país ia ser um caos aí depois da independência, os militares iriam assumir o poder, e eu não acho que eles iriam sair antes dos anos 2000, tá? Eu acredito que a partir de 2002, 2003, que os Estados Unidos fossem aos poucos cortando o orçamento e colocando presidentes ali pró-americano, pró-ocidente, né, e caçar todos os presidentes de esquerda, ou comunistas, socialistas. Eu acredito que aí sim, né, esses militares iriam deixando o poder aos poucos, mas lógico, né, que dos anos de 86 a 2003, por aí, muitos vendedores de produtos ilícitos, antes, né, dos partidos guerrilheiros aí caírem, lógico que eles poderiam acabar financiando alguma coisa, poderiam acabar sustentando alguma coisa, e com isso deixando o México mais ou menos do modo que está hoje em dia. A diferença, né, é que provavelmente o México seria talvez um país com mais instabilidade, um tanto quanto mais violento, por que não, né? E talvez até mesmo um pouco mais pobre, justamente pelo fato, né, de sanções aplicadas tanto dos Estados Unidos quanto de países ali de esquerda, visando, né, derrubar ali os presidentes e, né, fazer um jogo aí de geopolítica no México. Mas, né, a segurança americana na fronteira com certeza iria estar mais reforçada, isso se os americanos não entrassem ali num pedaço do México para fazer meio que uma ocupação militar para garantir que nenhum desses grupos, né, iria atirar ali nos muros, ou cavar, ou entrar gente ilegal a ponto de não ter um certo controle. Então talvez até mesmo os Estados Unidos poderiam estar ocupando um pedaço do México, e por que não em eventuais conflitos com vendedores de produtos ilegais, ou até mesmo talvez aí guerrilheiros, não necessariamente comunistas ou socialistas, mas sim apenas anti-americanos. Beleza? Enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. E inscrito que me pediu essa teoria, espero que você tenha gostado. Comentem aí o que vocês acharam, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam.
Comentem aí a teoria de vocês também, eu demoro, mas eu faço. Espero que vocês tenham gostado novamente. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, veja os vídeos do card de descrição. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa que se identifica. E me siga nas minhas outras redes sociais, Insta, Discord, vão estar todos no mesmo link, tranquilo? Passe esse vídeo para o seu amigo católico ou comunista. Enfim, falou e fui!